This call is now being recorded. Então, turminha, como eu acabei de falar para vocês, a gente vai debater um pouco sobre motivação e trabalho em equipe. Motivação, o que é que vocês entendem por esta palavra? Qual é o significado para vocês? O que é que vocês acham? Deixa eu olhar aqui o chat, né? Tem aluno que vai escrevendo no chat. O que é que vocês acham sobre motivação? Vocês não acham nada? Vocês nunca ouviram falar sobre motivação? Não sabem mais ou menos a definição sobre? Professor, Qual a importância? Oi? vai ser que todas as aulas são importantes, mas essa vai ter algo mais importante, porque eu não vou poder participar, não. Estou saindo agora que eu tenho um compromisso e não posso faltar. Aí não tem importância. Vai ter assunto novo, né? A gente vai falar sobre motivação. A senhora vai dispor essa aula amanhã para que a gente possa imprimir? Amanhã eu envio o link no grupo de vocês da gravação e os slides eu envio no finalzinho da aula para o grupo. Certo. Pois, obrigada aí, viu? Uma boa noite para vocês. Eu vou até triste de estar perdendo a aula, porque eu adoro essa aula. Que bom, mas aí você assiste na gravação e qualquer dúvida você me fala comigo. Pois está certo, obrigada. Uma boa noite para vocês. Nada. Vamos lá, pessoal, e os demais? O que é que vocês acham sobre essa palavrinha motivação? Qual é a importância da motivação? Ninguém? Por que vocês estão calados hoje? Então, quando a gente fala dessa palavra motivação, é algo que nos remete a uma ação e reação. Como assim? Tudo na vida, quando a gente vai fazer qualquer tipo de atividade, a gente tem que sempre planejar, traçar metas. Todos nós possuímos sonhos, ambições, vontades, objetivos. Muitas vezes, a gente vai se deparar com o que a gente está encontrando nessa imagem. Um caminho que vai dificultar, muitas vezes, nós conseguirmos alcançar as nossas metas, nossos objetivos, o que tanto a gente almejou. Se nós não tivermos força de vontade, não tivermos motivação, jamais a gente vai chegar na reta final. A motivação, ela nos move. A força de vontade, que é associada à motivação, nos move. Quando a gente chega na beira de um abismo, por exemplo, muitas vezes a gente pode desistir e voltar para o início, para estaca zero. Ou então, ser tão, vamos dizer assim, cheio de adrenalina possível, que diz, eu vou tentar. E vou conseguir sim chegar do outro lado. E várias pessoas vão dizer que não. Que o abismo é muito grande, que você não vai conseguir, que você não é forte o suficiente. Mas, se a gente se deixa levar por todos esses, vamos dizer assim, negatividade, jamais a gente conseguiria chegar nem ali na porta. Imagine nas nossas metas, objetivos, nos nossos planos. Então, a motivação é um poder incrível. É algo que está ali presente e muitas vezes está escondido. Porque a gente não se vê como uma pessoa grandiosa, como algo importante dentro de casa, dentro de uma empresa, dentro do ambiente de trabalho. Todos são importantes. Vejam, vamos até debater essa questão, né, da união que faz a força.
trabalho de uma formiga. Elas sempre andam em conjunto. Sempre vai ter uma líder, de certa forma, e os outros vão estar ali na sua funcionalidade. Todos são importantes. Do mesmo jeito, uma colmeia, né, uma união, abelhas. Todas ali elas são importantes. Quando se perde se perde uma grande funcionalidade naquele, digamos, setor. Então, é incrível esse poder de motivação que cada um aí possui dentro de vocês. Mas, infelizmente, a gente muitas vezes esquece ou não coloca em prática. Então, a motivação nada mais é do que essa questão de ação e reação. É algo que a gente avalia e muitas vezes dá cara a tapa. Não deu certo? Não tem problema. Tenta de novo. Tenta diferente. Então, cheguei, vou conseguir, me formei, vou entrar no mercado de trabalho, fui 1, 2, 3, não fui chamado. Tudo bem, me reinvento, vou me reciclar. O que é que está faltando? Mais curso, mais capacitação, mais experiência, melhorar o meu currículo, melhorar a questão da comunicação, a questão da minha motivação. As pessoas percebem quando você não tem essa motivação. Para. Ah, fulano, tu tá fazendo técnico de enfermagem? Por quê? Ah, mulher, tô. Então, ali você já, nenhuma motivação, a pessoa é que não vai depositar nenhuma credibilidade. E motivação é uma das características do relacionamento seu, consigo mesmo, e para com os outros. Tem aquelas pessoas que são altamente pessimistas. Já tem aquelas outras pessoas que são altamente resistentes, que estão ali sempre lutando. Ah, mas vai dar errado. Vai não, a gente tenta de outro jeito. A gente está aqui para isso. E a motivação, precisamos passar isso, principalmente como profissionais da enfermagem. Trazer esse olhar, esse brilho no olhar, essa força de vontade para aquelas pessoas que estão ali doentes, necessitando, muitas vezes, apenas de uma palavra. Então, a motivação, o que é que vocês acham? Vem de dentro do indivíduo ou o ambiente é que motiva? Ou existe uma relação entre ambos? Então, motivação vem de dentro de nós para fora ou vem de fora, né, do ambiente para dentro? Ou os dois têm grande importância? O que é que vocês acham? Vão escrevendo aqui no chat também, já que hoje vocês não estão querendo ligar o áudio. Sim, como a Aparecida falou, muita gente acontece. Todas as áreas, elas estão saturadas. Todas as áreas estão nesse processo de dificuldade, seja professor, seja na enfermagem, na odontologia, na medicina também. Basta você fazer o seu diferencial. Basta você não ouvir essas negatividades. Se for para pensar assim, você não vai fazer nada, né? Você não sai nem de casa. Você jamais vai nem fazer um curso. Ah, mulher, tu vai fazer um curso. Fazer o seu diferencial para poder crescer e Sim. ser o melhor na área, né? Tentar buscar ser o melhor para poder ficar com o seu emprego, fazer alguma coisa, não ficar escutando esse tipo de comentário. 2 colegas aqui já colocaram que vem de dentro para fora. Vocês concordam? O ambiente influencia ou ambos têm essa influência na motivação? Eu acredito que ambos têm essa influência de motivação, não somente parte da pessoa, mas também o universo que o rodeia também torna algo um tanto motivador. Sim. Porque se a gente está inserido naquele ambiente, vamos dizer assim, sombrio,
aquele ambiente inerte. Lembram lá na nossa aula de ontem que eu mostrei para vocês aqueles 2 cenários? Então, se a gente está naquele local, muitas vezes que não tem nenhum entusiasmo, você pode ter dentro de você essa força de vontade, essa garra, mas o ambiente ele vai lhe enfraquecendo. O ambiente que eu digo é as pessoas que estão também ali ao nosso redor, a estrutura, o local como um todo. Mas, muitas vezes, claro, está ali dentro de mim. Só que eu deixo guardado, eu não coloco, e quando eu coloco à tona, as pessoas, infelizmente, acabam destruindo. Como eu já falei para vocês, existem 10 pessoas, 9 vão sempre puxar algo negativo, do ponto de vista delas. E uma vai estar ali para lhe motivar, lhe ajudar, lhe auxiliar, lhe fazer perceber que você é algo grande, ter uma percepção diferenciada. Por isso que muitas vezes, no mundo em que a gente está, o que está no auge, digamos assim, é a percepção, o pré-julgamento das coisas. Às vezes a gente nem conhece, a gente nunca nem viu, nunca nem falou, e a gente já tem esse pré-conceito sobre. A gente cria um conceito antes mesmo de conhecer aquela pessoa. Ah, ela é arrogante, ela se acha. Ah, fulano é gente boa. Ah, fulano puxou o tapete do outro. Então, a gente sempre está ali movido a essa questão do preconceito, da fofoca, dessa questão de derrubar o próximo. As coisas, mas eu estou aqui firme e forte. Infelizmente, muitas pessoas vão fazer desistir. Se for assim, a gente não vai fazer nada. Ah, mulher, tu vai ser professora. Mulher, tu vai fazer um técnico de enfermagem. Mulher, tu vai fazer odontologia, fazer medicina. Existem, muitas vezes, esse status com a medicina, com o direito, com a engenharia. Mas, independentemente da profissão que a gente escolhe, a gente coloque em prática e vai exercer, quem vai fazer o diferencial é cada um de vocês que estão aí. Está saturado? Tá, qualquer área está saturada. É fácil? Não vou dizer para vocês que é fácil. Também não vou dizer que jamais vão conseguir. Ou alguns daqui da turma de vocês vão sair e já vão conseguir um emprego, outros vão sair e vão passar no concurso, outros infelizmente não vão. Mas não é esses que vão e os que não vão que vão acabar desistindo. É realmente manter o foco. Não é fazer só por fazer. Quem faz só por fazer, esse aí não chega longe, não. É fazer cursos de capacitação, é fazer projetos, muitas vezes, é adentrar. A área da saúde, ela é infinita. A gente tem a questão da urgência e emergência, temos os locais de abrigo, temos o home care, nas visitas domiciliares. Então, existe um leque de atuação. Cabe, claro, cada um tentar trazer essa motivação interior e deixar o ambiente influenciar ou não, dependendo, claro, daquele ambiente na qual você está inserido. Então, o que nos move é justamente essa força de vontade, de lutar, de vencer. Muitas pessoas, vocês mais estão me dizendo aqui, vão tentar fazer você desistir. Muitas pessoas vão fazer com que aquele momento de trabalho seja o mais cansativo possível, exaustivo possível, porque não existe essa união. Infelizmente, nós somos pessoas altamente sociáveis e precisamos dessa interação para com o outro, porque sozinho a gente não vai conseguir nada, de certa forma. A gente precisa, sempre vamos precisar da ajuda de alguém para algo. Então, é nessa força de vontade de nunca desistir que a gente mantém essa questão no nos mover, sempre seguir, porque a linha de chegada está logo à frente. E aí, cada vez mais que a gente percorre,
a gente consegue chegar um pouco mais próximo. Então, como eu falei para vocês, o que vai nos desmotivar são essas questões. É a percepção distorcida que o mundo tem. É esses padrões impostos por quem? Por quê que as pessoas, a sociedade impõem tantos padrões? Nessa imagem aqui, eu tenho certeza que várias, vocês estão olhando aqui, várias pessoas viram de diferentes formas. Vai depender da percepção de cada um. Quem viu dois idosos, quem viu duas pessoas, né? Um rapaz ó, tocando violino aqui, o violão, e a senhora aqui sentada, né? Com um jarro na cabeça. Quem viu aqui uma porta no lugar de uma orelha. Vai depender da percepção. Tem pessoas que têm uma percepção mais ampla, maior. Outras pessoas são muito perfeccionistas. E aí elas têm essa visão mais filtrada, essa visão mais interior. Vai depender de cada um. Vocês aí viram o quê? Quem foi que viu o todo e quem foi que viu essa questão menorzinha, né? A percepção mais, digamos, perfeccionista. Pode falar, Manuel. Sim. Professora, eu vi como se na orelha dele tivesse uma porta e alguém abaixo da porta, embaixo da porta, mais ou menos isso, como se fosse uma mulher, Aqui, sei né? não. É. Isso é uma Alguém já mulher? teve outra visão. Ele viu aqui, ó, um cálice, tá vendo, ó? Estão vendo? Mas aqui no rosto da senhora tem realmente ela segurando algo na cabeça. E tem esse outro rapaz aqui de boné com a viola na mão, né? Sim, mas já É tem tipo um pessoas que chapéu de, viram é aqui, tipo ó. é tipo um chapéu de palha na cabeça dele, não sei. Já tem pessoas que viram aqui ó, a cabeça de um idoso, tá vendo? Ó, vem aí o nariz, ó, a boca. Aqui a idosa também, ó. Nariz, a boca. É, os mexicanos aqui, né? Então vai depender da Eu tô vendo dois percepção de cada idosos. um. Aqui, né? O todo, a visão maior. Dois Então, a homens, percepção. uma mulher. Então, quando a gente vai falando, a gente vai conseguindo ver algo a mais. A gente amplia a nossa percepção, amplia essa nossa visão. É. Por quê? Porque quando a gente olhou a princípio, vamos dizer, o colega de vocês já viu logo um cálice no centro. Quase ninguém viu essa questão do cálice. Sulamita já viu logo a questão de uma mulher aqui, digamos, na orelha do senhor. A maioria viu a questão dos mexicanos. Outros já viram a questão do idoso no geral, né? Um rostozinho aqui, ó, o idoso e a idosa. Então, vai depender do ponto de vista de cada um. Vai depender o brinco. Deixa eu ver, eu não vi essa daí do brincanho, não. Sim, O brinco. tem algo que eu É vi forma- que eu não identifiquei o que é isso aí, não. Eu É não, um brinco. eu não, Porém, a eu gente não tem sei a o que é, percepção, não. ó, como a colega falou aqui, assim, de uma garrafa com algo dentro, ó, tá vendo? É. Então, vai depender Na orelha da percepção de senhora. cada um. E Aliás, muitas vezes, na orelha da senhora e perto do pé da mulher, né? então, muitas vezes, a gente não tem essa visão do todo. E isso não é ruim. Isso não é algo que vá, muitas vezes, fazer com que você se torne uma pessoa que não vai conseguir chegar nas suas metas e nos seus objetivos. Isso não é algo para desmotivação, mas é através disso, dessas diferenciações de percepção, que o mundo se torna por grupos, por associações. Ah, tem um grupo de fulano, cicrano, beltrano. Então, existe, infelizmente, essa divergência na hora que a gente vai tomar alguma decisão, na hora de manter um relacionamento. Então, além dessa percepção do mundo, a gente ainda tem uma percepção distorcida de nós mesmos. Às vezes as pessoas enxergam você como uma pessoa muito forte, mas elas não chegam para você e dizem isso. É essa parte que você não enxerga que eles conseguem justamente
tentar destruir. Então, você é uma pessoa simples, você é uma pessoa, vamos dizer assim, altamente motivada, que trabalha, porém, você escuta muito a opinião dos outros, o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, e acaba sem olhar para dentro de si, ver justamente a percepção interior. E aí entra o que a gente já estudou, a questão da autoestima, do autocontrole, do autoconhecimento, da autoavaliação. Muitas vezes a gente prefere estar num local cheio de gente, então está ali no celular, do que estarmos com a nossa própria companhia. Hoje eu vou tirar um dia só para mim, vou sentar, vou fazer um jantar, hoje eu vou me arrumar para mim. As pessoas se arrumam, digamos assim, para o outro, para o próximo. Acontece muito isso com as mulheres, né? Principalmente. As mulheres se arrumam para as outras mulheres. Isso é uma forma, né, através de alguns estudos, de dizer que o torna como algo motivador, como um olhar para, vamos dizer assim, manter essa questão da motivação. Porém, o que a gente deve fazer? Fazer algo para nós mesmos. Fulano não vem hoje, então eu vou ficar desleixada. Hoje é dia de faxina em casa, também não vou ligar, vou ficar aqui também de todo jeito. Então, infelizmente, a gente só realiza algo quando a gente vai ter uma devolutiva de alguém. Jamais pensando em nós mesmos. Será que eu quero isso? Será que eu almejo isso? É o outro que me induziu a isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas duas vertentes da percepção. Do mundo, né, do geral, quanto também do nosso interior. A parte da aceitação. Então, se a gente se aceita que é, da forma que é, sem precisar fazer alteração para se incluir na sociedade, a gente já começa, de fato, manter esse relacionamento. Tem aquelas pessoas que, para se sentirem bem, precisam botar as outras pessoas para baixo, né? Sim, infelizmente tem muita gente assim. Então, a questão da autoestima, temos que manter. A questão do autocontrole, evitar os pensamentos negativos, evitar comparações com os outros, principalmente com os próximos. Ter uma perspectiva do futuro, por mais difícil que seja, que esteja, que possa ser, sempre ter esse olhar e mantendo sempre o foco. Jamais se desviar. E se desviar, volta rapidinho. Eu acho que eu sou estranha porque eu sou branca. Não, você não é estranho, não. Você tem uma autoestima elevada, tem uma autoconfiança que, infelizmente, muitas pessoas não têm. Dependem, vamos dizer assim, do olhar do próximo, do que a sociedade vai achar de si mesmo. Se todos se aceitassem da forma que nasceu, da forma que é, criando suas expectativas, criando a sua visão, o mundo seria totalmente diferente. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Crianças de 4, 5 anos pedindo já para mexer o cabelo, um óculos da moda, um celular da moda, unha pintada, né, unha em gel. Isso é errado? Depende do ponto de vista. Eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado até então. Cada um tem o seu próprio ponto de vista. E, claro, a sua própria criação, neste caso. Mas a gente tem que entender que cada vez mais as pessoas estão ficando mais velhas rápido. As pessoas de 9, 10 anos estão deixando de ser crianças e se tornando, digamos, adultos, jovens adultos. Por quê? Porque estão entrando cada vez mais nessa visão, nessa percepção que o mundo tem. Então as pessoas estão perdendo, muitas vezes, a essência pessoal, a essência individual de cada um. E levando em consideração o todo. As crianças antigamente não ligavam, claro, tem que ter cuidado com a questão da obesidade, né, nas doenças relacionadas à hipertensão, à diabetes, na adolescência. Hoje não, hoje as crianças estão cada vez mais querendo focar na questão do corpo, querendo focar na questão da aparência, solicitando para fazer cirurgias plásticas. Claro, estou dando exemplos, mas vai depender da visão de cada um.
Não sou contra e nem sou a favor, mas precisamos nos autoconhecer para saber se aquilo realmente eu estou precisando, se aquilo realmente é necessário. Deixa eu me importar muito. Hoje, ótimo. Não, não vivem o seu tempo, vivem a questão do que os outros vão achar, do que a internet colocou como moda. Ah, na internet é moda TikTok, todo mundo corre para o TikTok. Ah, a internet é moda no Instagram, todo mundo corre para o Instagram. Ah, é moda a música tal, todo mundo vai para lá. Então, o mundo está cada vez mais de modismo. Ah, a moda é todo mundo com cabelo rosa, azul, vermelho. Às vezes a gente nem gosta, mas vamos lá, todo mundo pintar para estar, infelizmente, inserido naquele grupo, naquela sociedade. Então, a gente precisa muito trabalhar essa questão, nós mesmos, para quando tivermos filhos, para quando formos atuar no ambiente de trabalho, a gente saber avaliar. E ter cuidado com os julgamentos. Ixi, fulana ficou tão feia com esse cabelo, fulana fez uma cirurgia e não melhorou nada. Sempre tem essa questão, né, de fofoquinha, de picuinha, de conversinha. A gente tem que ter muito cuidado também com essa questão. Se fulano fez, tá achando bem, ótimo, é a percepção dela. Mas a gente sempre tem que manter o foco na nossa percepção. E, claro, jamais deixar faltar as metas. Sempre, todo dia, quando a gente acordar, todo dia é bom e importantíssimo termos metas. Ah, minha meta hoje, no final do dia, é que a gente tenha realizado o meu plantão, que todos os meus pacientes, pelo menos, tenham saído bem, curado, recebido alta, ou pelo menos a maioria. É que agora à noite eu ministre aula e que todos, pelo menos, vamos dizer assim, 90% saem entendendo o conteúdo, que façam a atividade. Então, a gente vai traçando essas metas que, no final, a gente vai avaliar o que foi atingido ou não e como a gente vai melhorar. São metas simples, né, do dia a dia. Claro, a gente precisa ter os nossos objetivos maiores. A meta de vocês é terminar o curso, é adentrar no ambiente de trabalho, dentro, claro, das características até então que vocês almejam. Ah, um vai mais para urgência e emergência, o outro vai para a clínica médica, o outro vai para atendimento, né, básico. Vai depender, claro, principalmente quando vocês estiverem em estágio, muda muito essa visão. Deixa eu ler aqui, ó, o que a colega colocou no chat de vocês. Ó, ela colocou, vocês vão lendo aí, né? Isso é a mesma coisa. Infelizmente, quando a gente, existe aquele ditado, né? Quem muito fala, pouco faz. E quando a gente fala muito para as pessoas, a gente não consegue atingir as nossas metas e objetivos. E isso é importantíssimo. A gente também, infelizmente, vai aprendendo com o tempo. A gente precisa muito cair, até para chegar no final. Mas é nessas quedas que muitas vezes a gente não entende, que a gente julga, mas é através dessas quedas e dificuldades que a gente vai aprendendo e vai amadurecendo sim. E aí a gente vai conseguindo selecionar quem são as pessoas boas para estar próximo, o que a gente deve dizer, o que a gente deve conversar. Muitas vezes eu acredito que as nossas metas, né, objetivos, eles não devem ser divulgados. E sim, divulgados para nós mesmos, as diferentes pessoas que estão dentro de nós. O próximo, ele pode saber, mas a gente sempre tem que deixar algo guardado para nós mesmos, para quando a gente conseguir alcançar nossos vários eus, comemorar. Não o próximo, porque é raro a gente conseguir encontrar alguém que vá comemorar a sua conquista, que vai estar ali do seu lado, lhe incentivando e lhe motivando. Aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Esse ditadozinho aí é perfeito. Eu acho. Vai depender, claro, do ponto de vista de cada um. Eu acho o seguinte, né? A pessoa, quando ela dá um palpite, ou então a pessoa conta o seu plano, né, para outra com aquele... Às vezes não é nem por maldade que queira, é mais por uma questão de um impulso, de tá feliz por uma determinada ideia. Aí vem o outro, joga um balde de água fria. Visto, vai fazer isso. Gera uma certa inveja. A minha opinião é essa.
E aí acaba lhe desmotivando, acaba fazendo com que você não vá para frente. E aí, por trás, aquela pessoa pode até pegar aquela sua ideia, aquela sua vontade. Fulano, hoje eu acho que eu vou abrir uma loja, porque eu tô vendo que tá todo mundo vendendo roupa, É o que mais então comida, acontece. isso e aquilo. Aí eu te escuta, mulher, não dá certo, não, não dá lucro, não, tu vai quebrar a cabeça. Aí a outra pessoa ali vai por trás e faz. Então, a gente tem que manter um relacionamento? Sim, porque também a gente não vai conseguir jamais sobreviver sozinhos. Mas a gente precisa manter um relacionamento equilibrado. Porque, infelizmente, as pessoas estão, digamos, doentes nesse ponto. E acaba justamente fazendo com que aquele seu sonho seja desperdiçado muitas vezes. E fazendo com que você desacredite de si mesmo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões. Na área da saúde vai existir demais, existe muito picuinha, conversinha, uns que estão ali para ajudar, outros que estão para derrubar, mas é nesse ajudar e derrubar que a gente também não vai desistir. Na realidade, professor, acho que é em todas as áreas. E Mas é sempre porque tem eu alguém tô ali, focando ou vai te sempre. dar uma força, ou então vai estar ali tentando puxar o seu tapete. Sim, é porque eu vou trazendo para a saúde, porque vai ser a realidade de vocês, né? Já, já. Mas é qualquer. Eu vou dizer, na área da educação, vou te falar. Eu vou ficar até Na calada. realidade, eu vivo isso todos os dias. Eu trabalho na área da saúde e eu sei muito bem como é isso. É bem complicado. Ótimo, né? Pelo menos tem uma pessoa. Eu vou ficar até calada, vocês vão me dizer também na frente. Eu vou puxando para a saúde, que é a minha vivência e vai ser a vivência de vocês, né? Na qual vocês almejam. Então, existe muita gente. Olha, viu, professora? Quando a gente acha um para ajudar, a gente acha 10 para derrubar na área da saúde, viu? A gente já fica com um pulguinho atrás da orelha e diz assim, opa, o que é que quer em troca? O que é que vai Por querer? que tu tá me ajudando? Eu já perguntava logo, ei, mulher, tu tá me ajudando por quê? O que é que tu quer que eu faça pra ti? Eu já perguntava, né? Mulher sem coração. Então, mas Oxi. intenso, que exige muita persistência, existe muito esforço, existe muita determinação. E que a gente precisa sempre ter essa meta traçada. E vai depender, claro, do ponto de vista de vocês, de divulgar ou não, de deixar ali guardadinho, de traçar essas metas e objetivos e ir à luta. Claro, a gente vai sempre estar ali pedindo ajuda. Infelizmente, como até agora a colega falou, sempre as pessoas vão querer algo em troca. Mas antes de você verificar e pedir essa ajuda, vejam que é esse algo em troca. Muitas vezes a gente acaba se perdendo. Uma colega, por exemplo, trazendo para a saúde, né? Cada profissional, ele tem a sua função dentro da instituição. Tem as atividades privativas de cada profissão. O técnico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o médico. Além das atividades privativas de cada profissão, você individualmente tem também as suas atividades. Quando você adentra um setor, uma clínica médica, por exemplo, vai ter o postinho de enfermagem e vamos ter 20 pacientes internados ali. Cada técnico, por exemplo, tem como responsabilidade cuidar, prestar assistência a 5 pacientes, por exemplo. Aqueles 5 pacientes, João, Maria, José, Pedro e Tião, por exemplo, são os seus pacientes, do início ao fim do seu plantão. Todos os dias, enquanto eles estiverem ali, ele é sua responsabilidade. Você jamais vai jogar a responsabilidade para o outro colega. Mas você está se organizando para ir para uma festa, você está com problema em casa, você está com dificuldade, seu foco é neles. Fulano, hoje eu estou tão estressada, tão cansada, estou com tanto problema em casa, eu vou resolver aqui meus problemas. Tu não vai aferir a pressão, os sinais vitais dos teus? Mulher, afere do meu também, que depois eu afiro o seu outro dia. Tudo bem, já existiu uma troca. Pode acontecer isso? Uma coisa dessa, por exemplo, dependendo da situação, ainda é plausível. Mas no final, quem tem que dizer quem fez essa aferição,
que verificou é a quem fez, não você dizer que foi você. Porque se alguns desses, vamos dizer assim, verificações, ela não tiver feito, vou fazer de fulano não, tá dormindo, não é meu paciente mesmo, então não vou fazer não. Ela só copiou e colou da anterior. Aquele paciente passa mal, ou piorar, vou chamar você. Mulher, você não viu que o paciente estava com pressão alta demais? Que ele está com a frequência respiratória baixa? Como é que tu faz uma coisa dessa? E aí, vai sobrar para sua colega? Não. Vai sobrar para você, que é você a responsável dali. Do mesmo jeito, tem muita ajudinha na hora de organizar as medicações. Então, prepara-se a medicação no postinho de enfermagem e leva-se até o paciente para administrar. Ah, fulano, nós vamos fazer assim. Tu prepara, eu organizo. Professora, lhe cortando aqui um pouquinho sobre a medicação. Eu acompanhei um paciente em um hospital e a medicação dele foi dada errada. Sorte do paciente, né, que o paciente que estava na cama em frente, naquele momento iria tomar a mesma medicação para dor que o meu paciente tomou. Entendeu? E ela ficou muito sem jeito por conta que ela fez a troca da medicação. E ainda bem que na hora eu via, oxe, você tá dando essa medicação aqui para ele, por quê? Aí ela disse, troquei. Não, mas é a mesma que fulano ia tomar. Eu disse, mas não deixa mais isso acontecer, não. Aí ela saiu toda errada e isso ficou por isso mesmo até hoje. E aí é o que a gente está estudando na aula passada, essa questão da incidência, né, do caso e erro. Então, jamais a gente deve delegar a função ao próximo. É sua responsabilidade, é sua. Você prepara, organiza, administra e checa, ou seja, prescreve a sua assistência e que você realizou aquele atendimento. Por quê? Porque mais na frente, aquilo pode respingar e fazer com que você perca aquela vontade de exercer a profissão ou até mesmo que você seja impedido de exercer por conta de alguns erros que você pode nem ter cometido diretamente. Então, tenha muito cuidado com essa questão. Então, a motivação é um conjunto de forças que regulam justamente essas ações. O motivo aos nossos desejos, as nossas necessidades, é o nosso comportamento, é a força de vontade que nos rege, que todo dia nos faz acordar de manhã e dizer, eita, já é lá mais um dia de trabalho, mas vamos à labuta. Então, a gente tem um motivo, o meu motivo é o salário no final do mês, meu motivo é cuidar daqueles pacientes, meu motivo é ajudar o próximo no ambiente na qual eu trabalho, meu motivo é ensinar as pessoas, esses jovens, as crianças se tornarem pessoas melhores, a aprender de fato a ler, a escrever. E isso é vamos dizer assim, a cerejinha do bolo. E o bolo se refere à questão da motivação. Essa força justamente dizer, vamos lá, vamos aqui de mão dada, que junto a gente consegue sim alcançar os nossos objetivos. Então a motivação leva o indivíduo a satisfação, leva o indivíduo a quebrar essas barreiras e, claro, se tornar um cidadão melhor, com emoções cada vez mais, digamos, satisfatórias. Muitas vezes, a gente perde essa questão da agressividade, essa questão do olhar para o outro, do julgamento, de não se aceitar, por exemplo. Quando a gente coloca na nossa vida como carro-chefe, digamos, a motivação. Então, a motivação, muitas vezes, a gente acaba deixando de lado por conta de tanta, vamos dizer assim, um ambiente na qual a gente é inserido por tantas pressões, influências, mudanças na tecnologia, mudanças nas dificuldades. Vamos dizer assim, um professor, um aluno, ele precisou se reinventar tecnologicamente, aprender de uma hora para outra a manusear uma tecnologia, por exemplo. A gente tem também a demanda familiar, que exige muito e traz também muitas dificuldades. Temos as condições ambientais
temos a questão do mundo, né, na qual a gente está inserido, com tantas dificuldades, com tantas incertezas, mas não é esses pontos que vai fazer a gente desistir, ou pelo menos que não deve fazer a gente desistir. Então, como eu falei para vocês, motivação nada mais é do que a ação e reação. A gente possui vários fatores, por isso que eu perguntei a vocês que vem de dentro para fora ou se o ambiente influencia. E vocês responderam, né, alguns que os dois influenciam. Sim, pois a gente tem esses fatores internos e externos. Internos, cada um tem a sua personalidade própria. Naquela imagem, cada um tem a sua percepção, coletiva ou individual. Cada um aqui possui valores, cada um aqui possui emoções, possui princípios. Cada aqui, trazendo o externo, tem a questão das pressões familiares, dos amigos, do ambiente de trabalho, das pressões dos colegas. Então, a gente é, de certa forma, o resultado desses dois fatores, os internos e os externos que nos regem. Então, é um desafio muito grande motivar as pessoas. Sentar e falar a importância de motivação é muito fácil falar, mas colocar em prática é dificílimo, porque cada um aqui de vocês possui uma personalidade própria, possui valores próprios, possui opiniões próprias. Muitas vezes, opiniões que vão divergir, porque nem sempre a gente concorda com tudo que o outro fala. Mas é através dessa divergência que a gente vai assimilando isso. Se todo mundo fosse igual, imaginem só. Igual quando a gente assiste esses filmes, né, de robôs, que todos são iguais. O mundo seria o quê? Uma verdadeira inércia. Cada um possui características diferentes, tanto características físicas como características internas diferentes. Um irmão gêmeo, univitalino, que é uma carinha do outro, ele possui características diferentes. Imagine pessoas totalmente diferentes, fisiologicamente também. Então, é através dessas diferenças que a gente busca ou tem que lutar pelo nosso sucesso e metas. Então, você, por exemplo, já se motivou e se desmotivou na vida em uma determinada atividade? Claro, a todo momento a gente está sofrendo esse, vamos dizer assim, esse balanço. Então, uma hora a gente está bem motivado, outra hora a gente já está desmotivado, uma hora a gente pensa em desistir, outra hora a gente diz, não, eu vou tentar, eu vou lutar. Então, a gente sempre está nessa, vamos dizer assim, nessa incerteza, nesse jogo de dificuldades, de saber até onde a gente pode, onde não pode, qual é a real conduta que eu devo seguir. Mas não tem como eu dizer para vocês, eu vou viver sempre motivado. Isso é humanamente impossível. Então, a gente tem que manter essas duas palavrinhas, motivação e desmotivação, alinhadas. Porque nenhuma vai pender mais do que a outra. Ou seja, nenhuma deve ser maior do que a outra. Então, a gente tem que ter justamente esse desejo de lutar e esse desejo de trazer à tona as nossas metas. E, claro, provocar essa ação, para ter justamente uma reação algo em troca. Seja positivo ou negativo. Se for positivo, ótimo, segue em frente. Se for negativo, para, reavalia, conserta e vai novamente, seguindo em frente. Então, a motivação é aquilo que nos mantém sempre seguindo. É aquilo que faz com que a gente mantenha aquela real necessidade aflorada. É que a gente, vamos dizer assim, se torne firme nos nossos propósitos e nas nossas metas. A motivação, ela alimenta o cérebro. É algo, vamos dizer assim, que torna a nossa essência, a nossa existência importantíssima. E é saber lidar, volto a falar com as diferenças, que nos faz ser tão importantes dentro tanto da nossa vida pessoal quanto da profissional. É avaliar e traçar a personalidade e o perfil de cada um e saber como se posicionar naquela situação. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio que eu falei,
ter um estímulo, muitas vezes, olhar a questão da necessidade, do comportamento. Vai existir barreiras? Vai. E no final, a gente tem que quebrar essas barreiras, né, essas, vamos dizer assim, pontes, e avaliar a questão da satisfação. Tem pessoas que lutam a vida toda para conseguir uma vida estável. Já tem pessoas que já nascem naquela vida estável e não sabem nem o que fazer, porque já tem, digamos, tudo na qual que precisa. Então, a gente tem que sempre se reinventar, sempre se reciclar e buscar algo que nos motive constantemente. Então, sempre vai existir, claro, horas de satisfação e horas de insatisfação. Horas que a gente vai precisar avaliar essa questão de, será que eu estou no emprego certo? Será que essas condições são favoráveis e pertinentes para mim? Será que esse salário, ele é condizente com o meu trabalho? No fator satisfação, a questão da realização, do crescimento, da responsabilidade, da vontade cada vez mais de estar ali e inserir. Então, a gente tem que, de novo, manter essa questão em equilíbrio. Aqui eu vou só definindo para vocês o que eu acabei de falar. Essa questão de sempre criar expectativas. Nós somos seres humanos extremamente, vamos dizer assim, com foco nas expectativas. Eu tenho expectativa que no final da disciplina eu vou tirar 10. Eu tenho expectativa que quando eu terminar o curso eu já consigo um emprego, eu passo no concurso. Então, essas expectativas, muitas vezes, que são ditas também como metas, que é esse desejo, é o que nos move, é o que nos motiva. A recompensa vem, claro, sempre vai vir. Muitas vezes ela vai vir favorável, como você esperava e almejava, outras vezes não. Mas não é porque não chegou como você queria que você vai desistir. Vai lutar para chegar de fato naquela recompensa. Vai existir, claro, as relações entre as expectativas e a recompensa. Eu tenho expectativa que quando eu terminar o curso, eu vá receber um emprego de imediato e um salário muito favorável para as minhas funções. Mas, infelizmente, muitas vezes não é assim que acontece, a balança sempre pende para um lado maior, mas é nesse pender que a gente não vai desistir e vai buscando sempre melhorar. Então, a gente precisa, na expectativa, ter essa força de vontade para alcançar os objetivos. A recompensa é a questão da relação, da produtividade e do que a gente alcançou, por exemplo, e está recebendo em troca. E expectativa e recompensa é essa relação entre ambas, do que eu esperava e do que eu recebi. Como tudo que a gente sempre está falando aqui, na motivação a gente possui também teorias que são baseadas justamente nas necessidades de cada um, nas necessidades que nosso corpo possui. Lembram lá na aulinha anterior? Eu acho que foi a primeira aula que eu falei para vocês da teoria das necessidades humanas básicas, né? A teoria de Maslow, importantíssima, e a gente vai constantemente, no caso também de vocês, na saúde, utilizar essa teoria como forma de avaliar as necessidades daquele indivíduo. Muitas vezes não é dita, tem que ser percebida. Então, a gente sempre tem que perguntar, atingimos os nossos objetivos? Alcancei o sucesso na qual eu almejava? E agora, o que eu vou fazer? Sempre as pessoas querem mais, mais e mais. Por isso que o mundo ele é tão desigual. Tem gente com tanto e tem muita gente com pouco. Então, não existe esse equilíbrio ainda, infelizmente. Algumas pessoas vão desistir no caminho e, infelizmente, vão ficando para trás. Não alcançam o sucesso, digamos assim. Sucesso não é só ser reconhecido, ser atriz, ser cantora. Sucesso é quando você consegue pelo menos uma estabilidade, pelo menos manter uma relação harmoniosa em casa, no trabalho. Consegue uma condição, digamos, salarial tranquila para você se manter. E isso são muitas vezes objetivos. Tem pessoas que são muito gananciosas, possuem objetivos altamente altos. Mas, claro, vai depender do ponto de vista de cada um. E é justamente indo em frente, sempre indo em frente. Você pode alcançar objetivos leves,
com objetivos altíssimos. Então, as principais teorias é essa questão: a teoria das necessidades humanas básicas, a teoria das expectativas e, claro, da equidade. A equidade, né? Essa questão do tratar igual as pessoas e o olhar. E existem vários fatores que vão, vamos dizer assim, nos ajudar nesse processo de motivação no ambiente. Um ambiente de trabalho favorável, um espírito de equipe, tratamento respeitoso, reconhecimento profissional, segurança, fazer o que gosta, ter autonomia na hora de tomar algumas decisões, ter oportunidade de crescimento dentro da empresa, por exemplo, criar um clima organizacional estruturado, confiante, ter um salário justo, compatível com as suas funções. Esses são o que a gente mais queria, a gente almeja. Se a gente tivesse pelo menos 2, 3 dessas características, os ambientes de trabalho seriam totalmente diferentes. Mas cabe, claro, a cada um de nós tentar, pelo menos, colocar e implantar alguns desses fatores. Mas, infelizmente, o que mais existe? Falta de direção e controle, desorganização, falta de união, desconfiança, discriminação, uma liderança centralizada e individualizada, ou seja, uma chefia, a não valorização, a impossibilidade de expressar suas ideias, suas opiniões, a ausência de um ambiente tranquilo, harmonioso, favorável. Então, a gente encontra mais desses fatores do que dos fatores do slide anterior. E é cabendo, dizendo assim, a função nossa é trazer mais fatores positivos, fatores que nos mantenham focados e motivados. Como eu falei, as pessoas são diferentes. As pessoas olham, muitas vezes, um problema de diferentes ângulos, diferentes formas. Mulher, não tem problema não, aí é fácil de se resolver. Já tem pessoa que cria vamos dizer assim, algo muito grandioso para um probleminha pequeno, por exemplo. Vai depender, claro, da opinião de cada um e como ele está vendo. Então, a motivação, ela é baseada justamente em 3 aspectos: o conhecimento de si e do ambiente, a capacidade de lidar com o próximo, ouvir as críticas, ouvir opiniões, mas manter firme as nossas metas, os nossos objetivos, ser desafiado constantemente. Quando a gente é desafiado, a gente cresce como pessoa, a gente cria essa autoconfiança, autocontrole e mantém a nossa autoestima sempre alta e elevada. Não é porque eu tenho autoestima que eu vou me achar superior, não. É uma autoestima que eu consiga me manter. Existem pessoas, trazendo também para a saúde, que criticam, infelizmente, alguns pacientes que apresentam quadro depressivo. Ah, ali é frescura, não está sentindo nada não, está só inventando. Mas vai depender do contexto na qual aquela pessoa está inserida. E quais problemas, dificuldades por trás daquele cenário ela está vivenciando. Nada é frescura, nada é, vamos dizer assim, não é real. Todos os problemas, tudo que é visto é real. Cada pessoa tem uma forma de solucionar. Tem gente que não desiste nunca. Já tem outras pessoas que é mais lento, devagar. Acho que não vai dar certo, não vou nem fazer. Já tem outras que realmente estão ali sempre para lutar, ou que pelo menos tentam. Pode nem chegar, mas estão ali para tentar. E na enfermagem, claro, isso não deve ficar para trás. Somos constantemente exigidos neste processo, pois falta qualidade, falta perceptiva dos profissionais, falta união, falta eficiência muitas vezes, o clima nem sempre é tão favorável, não existe um elo muitas vezes de trabalho em equipe. Claro, não vou generalizar, a gente está falando as 2 vertentes. E é nesse clima todo, e aí volto lá para a historinha da enfermagem, que a enfermagem ela se torna uma prática social, baseada nessa necessidade de atenção para o paciente e, sobretudo, para os profissionais que ali estão. Então, começou a criar
a um plano de visão. Olha, só podia adentrar, como ainda hoje, no processo de assistência se você tiver um conhecimento prévio anterior. E esse conhecimento prévio anterior que vai, vamos dizer assim, servir como uma base de peneira, para que você entenda se realmente é aquilo que você vai querer ou não. Então, a enfermagem é uma profissão que exige uma dedicação especial do profissional, uma vez que cuidar do outro integralmente significa não apenas resolver seus problemas físicos, mas também identificar as necessidades. Então, o trabalhador de saúde e de enfermagem lida no cotidiano com grandes paradoxos, como a vida e a morte, a dor e o prazer. Então, trabalhar nessa demanda faz com que a gente esteja constantemente num relacionamento humano intenso, mantendo essa relação e convívio. Um paciente, ambos estão um do lado do outro no leito. Um vai estar com muita dor, o outro vai estar recebendo alta para ir para casa. Então, a gente vai ter que lidar com essas diferentes divergências. Há uma criança tão jovem, tão pequena, sofrendo tanto com essa doença. Então, é isso que vai nos motivar a continuar cuidando e fazer com que essa criança também não desista de lutar. Então, a área da saúde exige, sim, essa compreensão desses paradoxos, dessas dificuldades. Resulta, muitas vezes, de atividades exaustivas, cansativas, fisicamente e mentalmente. Mas não é porque essa exaustão chegou que a gente vai deixar abandonar aquele barco. O respeito, a valorização para com todos que estão ali, desde quem está na recepção, quem realiza a limpeza e quem está ali no topo, todos são cruciais para que aquele serviço, aquela instituição, ela esteja funcionando. E claro que aquele paciente, ele vá para casa com a melhor forma possível. Então, o desafio era descobrir justamente como fazer para motivar as pessoas. É um conceito que vai mudando constantemente, porque vai depender, claro, do ponto de vista de cada um. Então, conseguiu-se perceber que tanto o ambiente como a pessoa, ela se tornaria influenciável nesse processo de motivação. Não existe uma regra propriamente dita. O ambiente, ele pode auxiliar nisso. A motivação. Hoje vamos dar um café da manhã para o pessoal. Vamos colocar destaque do funcionário do mês. Vamos aumentar o salário para quem está vendendo mais. É professor, vamos aumentar a questão do salarial, do reconhecimento desse professor, fazer algumas capacitações gratuitas para ele. Então, eles vão criando, e nós precisamos também criar essas barreiras que vão motivar, entusiasmar as pessoas. Então, a motivação para o trabalho é uma expressão que indica um estado psicológico de disposição ou vontade sempre de perseguir, de realizar as metas, realizar as tarefas, tudo conforme o que você traçou e almejou no começo. Então, quem tem metas tem uma única direção, sempre seguir em frente, jamais ter essas, vamos dizer assim, divergências ou retorno. Então, a gente sempre tem que traçar os nossos objetivos. Desculpa a demora. Boa noite. E aí eu pergunto e peço para vocês, né, no finalzinho da aula, quando forem ali fazer uma janta, organizar a casa para dormir, vai depender do que vocês vão fazer, né, no sextou de vocês, avaliar quais são os seus sonhos, quais são suas metas e seus objetivos. Você já pensou nisso? Você já traçou essas metas e objetivos? Avaliou que sozinho você não vai conseguir? Você precisa do seu colega de sala, você precisa de um professor, você precisa da instituição, você precisa de um familiar para lhe ajudar também neste processo. Então, a gente tem que sempre manter esse relacionamento com outra pessoa. E, claro, sempre também avaliando o nosso interior. Então, para que a gente trace metas e consiga chegar no topo da escada, a gente precisa planejar, realizar, reavaliar e, se for o caso, repetir várias e várias vezes. E sempre persistir. Jamais tirem essa palavrinha da cabeça do cenário de vocês que é
desistir. Sempre, sempre devemos persistir. Quem tem meta sabe muitas vezes como alcançá-la. Você pode não saber direto, rapidamente como alcançá-la, mas você sabe o que deve fazer. E que, claro, não deixar as outras pessoas influenciar. E o que precisa ser feito. O pensamento é um princípio de tudo e querer é poder. Basta a gente ter cuidado e avaliar nesse processo. Então, querer é poder. Claro, não é, eu posso, você arrogante, eu quero isso e vou embora e pronto. Não. É avaliar o contexto também. Não é ser arrogante a tal ponto de estar subindo e puxando o tapete do outro. É saber que eu sou forte, eu consigo, vou sofrer, vou ter algumas dificuldades, algumas divergências no caminho, vou. Mas é saber que sempre ter esse pensamento, que querer é poder. E não parar. Falta pouco para você chegar a alcançar os seus sonhos e suas metas. Tenha sempre isso em mente. Jamais desistir. Sempre persistir. Porque isso é o que nos move. Beleza? Alguma dúvida ainda sobre motivação? Para a gente avaliar a questão de trabalho em equipe. Alguma dúvida? Querem falar alguma coisa sobre motivação? Ei, professora, desculpa eu estar entrando na aula só agora, tá? Tá bom. É porque eu estava fazendo umas entregas, aí eu terminei agora, nesse exato momento. Tá bom, e depois você vê a parte inicial da gravação. Com certeza, queridinha. Alguém quer falar alguma coisa sobre a motivação? Gostaram? Tem alguma dúvida? Posso começar agora falando um pouquinho sobre trabalho em equipe? Querendo ou não, a gente já falou um pouco sobre. Mas aí é só o acunho mesmo didático para que vocês possam ficar com esse conteúdozinho também bem fresquinho. Então, aliado a todos esses conteúdos que a gente viu, né, que vimos, vamos falar um pouco sobre trabalho em equipe. Como eu volto e já falei, não conseguimos trabalhar sozinhos. Sempre precisamos da ajuda do outro. Então, quando ouvimos as empresas, né, buscando, almejando excelentes resultados, aquele líder, o dono da empresa, ele jamais vai conseguir alcançar o seu objetivo e suas metas se ele não tiver um time altamente formado, altamente motivado, altamente com seus objetivos e metas traçadas, cada um engajado na sua funcionalidade e sabendo bem direitinho aonde se encaixar. O trabalho em equipe ele é essencial para excelentes resultados, tanto pessoal como daquela empresa coletiva. A comunicação, o convívio, a liderança, a motivação, a personalidade, tudo isso é importantíssimo na hora da união, na hora dessas divergências na opinião. Então, trabalho em equipe, trazendo um exemplo, aqui temos assim, eu sou parte de uma equipe. Então, quando eu venço, eu não sou apenas eu que venço. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Então, nada melhor do que esse reconhecimento de saber que você venceu, mas você tem toda uma equipe, um grupo por trás que lhe ajudou nesse processo e que ninguém faz nada sozinho. Então, trabalhar em equipe é justamente manter essa competência e habilidade sempre aflorada. É olhar para aquele grupo, como aqui uma sala de aula, e tentar traçar a personalidade, competências, habilidades, limitações de cada um. E saber trabalhar com elas da melhor forma possível, para que no final aquele resultado ele seja de fato alcançado. Então, nada mais é
trabalho em equipe do que um conjunto de pessoas que, apesar de toda a diferença, trabalham em união, estão ligadas com um único objetivo, que é alcançar aquele resultado final, aquele resultado muitas vezes imposto, exigido pelas empresas. Então, ao longo da história, a todo momento, a gente sempre esteve trabalhando. Vamos dizer assim, o significado da palavra trabalho traz várias referências nesse contexto, porque é um processo na qual o homem transforma a natureza, transforma o outro homem e, claro, transforma a si mesmo. Vai depender, muitas vezes, das condições na qual ele fez essa, vamos dizer assim, ajuda, ele construiu algo. Então, o trabalho, ele é importantíssimo. E aí, numa sala, numa união de pessoas, temos os grupos e as equipes. A gente tem que saber diferenciar para também saber como atuar. Um grupo de trabalho é resultado da soma do desempenho individuais. O desempenho de uma equipe, além de incluir os resultados individuais, inclui também os resultados coletivos. O resultado de trabalho coletivo é aquilo que reflete de fato nos membros daquela equipe. Então, um grupo é como se cada um fosse por si só. Ah, pessoal, vamos fazer uma atividade em grupo. Cada um vai tentar fazer o seu e pronto, sem ajudar e olhar o próximo. Já uma equipe não. Uma equipe ela deve andar de mãos dadas. Um conseguiu, ele volta para ajudar os demais. Ou ele só termina e finaliza quando todos estiverem próximos de terminar e de finalizar. Então, a diferença entre grupo e equipe nada mais é que grupo é o todo. É um conjunto de pessoas com um objetivo comum, que as pessoas agem de maneira individual. Não há troca de ideias, não há interação emocional ou afetiva, nenhum esforço para entender as necessidades de cada um. Já a equipe, não. A equipe é um conjunto de pessoas, também igual a um grupo, porém que tem interesses e necessidades que são compartilhadas, são ideias trocadas, as emoções, elas são levadas em consideração, os esforços são múltiplos, existem de fato a interação. Então, toda equipe é um grupo, porque não é uma união de pessoas, mas nem todo um grupo é uma equipe. Por quê? Porque grupo não tem interação, não tem valor afetivo, emocional, não tem troca de ideias. Então, toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe. Entenderam ou ficou com alguma dúvida nessa questão da diferenciação entre grupo e equipe? Tudo tranquilo? Então, a palavra equipe está associada justamente à realização de tarefas, de trabalho compartilhado, de trabalho coletivo, que a gente visa justamente o sucesso do todo. Então, aqui são as algumas características, fica até melhor para vocês entenderem no quadrozinho comparativo. De novo, para que vocês reforcem bem direitinho essa questão de o que é grupo e equipe, e que no ambiente de trabalho devemos trabalhar em equipe, não em grupo. Então, a essência do equipe, ela tem que ser mútua, tem que ter um compromisso comum e tem que definir a personalidade, a habilidade, ideias de cada um. Então, o trabalho em equipe é quando um grupo de pessoas resolve criar um esforço coletivo em prol de um único resultado, para resolver um problema comum àquela situação. No ambiente de trabalho hospitalar, né, da saúde, por exemplo, temos um único problema comum e ambos
em equipe, temos que traçar com os esforços e necessidades e habilidades de cada um como a gente vai prestar aquela assistência e resolver aquele problema final. Então, na área da saúde, o trabalho em equipe implica justamente em compartilhar esse planejamento. E, claro, a divisão de tarefas, a cooperação, colaboração e a interação democrática, avaliando, claro, os saberes, práticas, necessidades de cada um. Dentro, claro, do contexto profissional, avaliando as atividades privativas, assistência prestada, cada um tendo as suas limitações. Então, a importância do trabalho em equipe é justamente que a união faz a força. Juntos, somos mais fortes. Sozinho, muitas vezes, 99,9% das vezes, a gente não consegue chegar a nenhum resultado. Então, para que a gente trabalhe de fato em equipe, a gente tem que ter organização, interação e comunicação. Essas 3 palavrinhas, elas têm que estar sempre martelando na cabeça de vocês. Organização, interação e comunicação. Um grupo, ele passa a se constituir numa equipe à medida em que ele entende essa questão de cooperar, de resolver problemas de acordo com as necessidades. Quando a gente tem essa união, o trabalho ele flui melhor. Os resultados são cada vez mais favoráveis, positivos. Esse processo é muito, muito difícil. Nem sempre as pessoas só sabem dizer, eu trabalho em equipe, eu tenho minha equipe lá do hospital, lá do PSF, mas não colocam em prática realmente o que é uma equipe. Quando saem do trabalho, pronto, ou quando estão no trabalho, são altamente arrogantes e exigentes, não avaliando cada um. Então, a gente tem que dizer que trabalha em equipe e, de fato, colocar em prática. Então, todos são capazes de resolver problemas, de construir resultados esperados, de construir metas e compartilhá-las, dependendo do único resultado, né, vamos dizer assim, do problema comum de todos. Respeitar as diferenças, elevar o grau de cooperação e ter, claro, uma comunicação clara, objetiva e constante nesse processo. A competição, ela é algo muitas vezes favorável dentro desse contexto. Agora tem que ter limites. Então, se a gente não tem essa motivação, né, olha, quem conseguir chegar na final vai ter uma medalha, vai conseguir receber tanto de premiação. A gente precisa, muitas vezes, desse espírito competitivo, porque é o que nos move. Mas digamos, essa competição favorável, para fazer com que a gente chegue sem olhar para trás ou ter derrubado ninguém. Então, o trabalho em equipe, ele só terá essa, vamos dizer assim, real funcionalidade quando os membros de um grupo entender as suas competências interpessoais. É fácil trabalhar com outras pessoas? Não. Perceber os sentimentos e as necessidades do outro? Também não. Tem pessoas que falam, mas tem pessoas que são altamente reservadas. E às vezes não é fácil entender essas necessidades, percepções, sentidos do outro. Entender muitas vezes essas diferenças, porque as pessoas se escondem muitas vezes por detrás de algo para não expressar as suas limitações, por exemplo. Então, essas relações elas acontecem e devem acontecer através de respeito, compreensão, colaboração e interação. E sempre com uma reflexão. Ninguém consegue fazer nada sozinho. E nem deve tentar fazer sozinho. É buscar sempre o auxílio das pessoas na qual a gente mais confia, na qual está ali, de fato, para nos ajudar. Então, só existe equipe quando todos conhecem seus objetivos, quando estão cientes das necessidades de alcançá-los e desenvolve, claro, essa visão crítica, respeituosa, essa competência e competição tranquila, leve, para que a gente consiga, de fato, chegar na linha final.
As oportunidades surgem para todos. Cabe a gente abraçar da melhor forma. Quando o grupo ele não participa, todos os outros sofrem uma sobrecarga. Do mesmo jeito, por exemplo, a gente estava lá no ensino médio, a professora passava um trabalho, um seminário, cada um falava a sua parte, mas fulano faltou no dia. E agora? Sobrecarregava os demais. Porque não era uma verdadeira equipe, era apenas um grupo, na qual fez uma união e cada um era por si. A cooperação, ela é fundamental. O auxílio, a ajuda ao próximo é fundamental. E temos que sempre negociar, porque vem a questão da recompensa. Eu preciso de fulano, mas também fulano precisa de mim, ou vai precisar. Então, a gente tem que saber essa questão da negociação, que muitas vezes está ali escondida ou nem comentada, mas ela tem um papel importantíssimo no trabalho em equipe. Os conflitos e as ideias conflitantes vão trazer desavenças, vão trazer separação daquela equipe. Mas essas diferenças que nos tornam seres humanos sociáveis, seres humanos que são possíveis de união. Cabe cada um ceder da melhor forma possível. Então, negociar significa um termo, digamos, proibido, que se fala de negociação. É a tentativa de dominar alguém por meio de uma imposição, digamos assim, né, no sentido literal do significado. Então, quando a ideia é ampliada e modificada, a gente tem justamente essa construção. Esse espírito de trabalho em equipe, esse espírito de liderança, comunicação e esse processo de negociação. A cooperação e colaboração são essenciais. Então, o trabalho em equipe é importantíssimo para qualquer carreira, qualquer profissão. Trazendo para a saúde, a gente precisa trabalhar constantemente. Por isso que eu até falei para vocês do trabalho multiprofissional. Diferentes pessoas com diferentes ideias e diferentes profissões. No caso, com diferentes, muitas vezes, problemas, diferentes metas traçadas. A meta geral é, claro, a cura do paciente, a recuperação, mas a gente tem algumas metas específicas para cada profissão. Então, a gente tem que tirar do nosso pensamento a questão do individualismo, da falta de comprometimento, da inflexibilidade, da comunicação ineficaz, da desvalorização do colega e da profissão. A gente tem que estar mais aberto a trabalhar em conjunto, em união, a ouvir o próximo e traçar, claro, nossas próprias ideias, ser mais proativo e comprometido. Eu preciso chegar no plantão às 7 horas, é às 7 horas que eu vou chegar. Ter comprometimento e respeito para com os colegas e com os nossos usuários. Proatividade é justamente esse espírito coletivo, esse espírito positivo, é tentar, junto com a proatividade, a criatividade, trazer de fato essas demandas, respeitar, sobretudo, as diferenças. Ter o que chamamos de inteligência emocional. Vou ser uma aula bem direitinho, né? Acho que é segunda-feira. Falar um pouco sobre essa questão da inteligência emocional tão debatida e, infelizmente, tão, vamos dizer assim, com uma lacuna muito grande sobre esse conhecimento. Ter e buscar confiança e ser confiável. Quando a gente tem confiança e é confiável, a gente consegue criar vínculos e excelentes resultados. Então, no campo da saúde, o trabalho em equipe, ele é essencial. É imprescindível para excelentes resultados. Então, o trabalho em equipe exige respeito de todos os membros daquela equipe. Quando a gente trabalha em equipe, a gente garante agilidade na assistência. A gente tem uma melhor criatividade. A gente consegue alcançar os nossos objetivos mais rápidos. O paciente, ele só tem a ganhar. Ele não vai ter nada a perder. Porque quando a gente vê algo errado, ou a gente não está tão sobrecarregado, a gente consegue, de fato, prestar uma melhor assistência.
Então, a enfermagem ela é considerada uma profissão em que os profissionais estão constantemente submetidos a situações de riscos e estresses. Se a gente não tem essa união, essa interação, esse comprometimento, rapidamente a gente vai cair, a gente não vai ter nenhum pilar próximo. Então, é importante que cada um reconheça suas limitações dos membros de uma equipe, a fim de aperfeiçoar justamente essas habilidades, essas limitações e colocá-las em prática. Então, numa equipe, a gente tem a equipe multidisciplinar, que é multiprofissional, então tem a união desses diferentes profissionais neste contexto. Então, constituir caminhos para novos paradigmas é superar justamente a noção dos nossos objetivos. Nós, os usuários, enquanto portadores e fabricantes das necessidades, temos que avaliar justamente esse contexto. Então, trabalhar com companheirismo, trabalhar em um ambiente prazeroso, buscando sempre traçar as nossas metas. E aí eu termino dizendo que sozinho posso até chegar longe, mas jamais eu vou chegar onde eu almejo. A gente sempre tem que ter essa interação, essa união, porque a união, digamos novamente, faz a força. Então a gente precisa trabalhar liderança, espírito de trabalho em equipe, motivação e a comunicação. Inteligência emocional também, que é até o tema da nossa próxima aula. Então, notem que são temas leves, simples de serem entendidos e debatidos, tá certo? Vou tirar aqui a minha tela